Estamos começando aqui com as gravações. Eu gostaria de desejar a todos aqui envolvidos, né, um bom dia, uma boa quinta-feira, amanhã, né, dia de feriado aqui para todos nós. Então, vamos aproveitar aí o máximo do conhecimento aplicado, né, para a senhorita Isabelle também que está aqui conosco presente, vai conduzir a oficina com vocês, para que, né, nesse final de semana, nesse feriado, para aqueles que vão dedicarem um tempinho na construção dos seus projetos, possam esclarecer as dúvidas possíveis aqui conosco, tá bom? Então, um bom dia, uma boa quinta para todos. Ontem eu fiz aqui as apresentações, mas para quem não esteve presente, né, ou não me conhece, né, nós estamos aqui representando a empresa Mark. Eu, então, né, faço muito contato com o Gilvan e toda a Secretaria de Cultura, né, no sentido de apoiar, instruir, orientar, conduzir esses processos da PNAB. Então, nós somos um braço direito estendido da Secretaria, da Prefeitura de Aquirás, e também gostaríamos de ser um braço estendido de vocês também, para poder, né, auxiliar na construção dos projetos, em tirar suas dúvidas, em orientar a respeito aí, né, das dúvidas pertinentes aos editais que vocês forem participar. Vou deixar no nosso chat aqui também, né, mais uma vez, nossos contatos reforçados. Então, para quem tiver alguma dúvida, quiser me acionar, esses contatos são pertinentes aqui a mim, ao Jackson também, que também é consultor nosso aqui, que atende diretamente a Quirás, no sentido da orientação das informações. E vai ser um prazer atender todos vocês também. Vou passar a palavra aqui agora, né, para a Isabelle, para ela dar continuidade com vocês. É um prazer, agradeço aí à Secretaria, à Prefeitura pela oportunidade, por estarmos aqui mais uma vez, né, reforçando aí a PNAB, reforçando a lei, né, trabalhamos aqui em prol ao conhecimento cultural. Então, fiquem à vontade, uma boa oficina para todos vocês. Obrigada. Oi, gente, bom dia. Todos me escutam bem? Sim, Isabelle. Tá certo, eu vou me apresentar. Eu sou a Isabelle Medeiros, eu falo aqui do estado de Minas Gerais. Eu estou, mais uma vez, ontem nós já realizamos, né, o espaço sobre os 2 primeiros editais, mas, novamente, hoje, nesse dia 14, estamos aqui, estou como colaboradora da Mark, para poder realizar esse espaço de capacitação sobre os editais com o município, com os agentes culturais, os interessados, né, do município de Aquirás. Então, agradecer, Aline, a oportunidade e parabenizar toda a prefeitura do município de Aquirás, no nome do Gilvan, por esse espaço de troca de informação e capacitação dos interessados para fazer com que essa informação chegue de maneira acessível e facilitada para a população de vocês. Hoje nós vamos fazer um espaço muito específico do nosso edital, né, a respeito dos pontos e pontões de cultura. O que significa, né? O Pontos e Pontões de Cultura, ele está dentro da Política Nacional Cultura Viva, né? Um programa instituído federalmente no ano de 2014 e que a gente tem como um aporte financeiro a Política Nacional Aldir Blanc. Então, são 2 grandes leis, 2 grandes políticas que caminham juntos para a gente poder fazer com que esse recurso descentralizado chegue até vocês. Gilvan, você quer dar uma palavra antes da gente dar continuidade e apresentar o material? Oi, Isabelle, só dar as boas-vindas, né? Dizer para você que, na verdade, em nome do nosso secretário de Cultura, Eloy, tá? A gente só está substituindo porque ele está com outras demandas aqui, tá certo? Então, em nome do secretário Eloy da Secretaria de Cultura, queremos dar boas-vindas a todos e, desde já, agradecer também a você e a Mark pelo empenho em transferir o conhecimento, tá bom? Dizer que a PNAB é uma oportunidade a todos os produtores, os fazedores de cultura, e o Aquirás também não poderia ficar indiferente, né? Com esse novo momento da cultura que nós estamos vivendo, é preciso que os produtores, os fazedores estejam preparados para as oportunidades, que são muitas, que estão aparecendo, tá? Então, desejar aí que você possa fazer, e você já faz um excelente trabalho, mas que possa fazer uma condição muito boa, tá bom? E, novamente, em nome do secretário Eloy e toda a secretaria. Tá certo, Gilvan. Bom, gente, vamos dar continuidade. Nós temos aqui para hoje uma metodologia muito simples. Eu tenho um material que eu vou apresentar com vocês, passando realmente esse passo a passo, né, do edital relacionados ao pontos e pontões de cultura. Nós vamos fazer uma pequena apresentação também da lei do Programa Cultura Viva, que é importante,
verificando também a plataforma de acesso, né, o mapa cultural do Ceará, que é por onde vocês fazem a inscrição de vocês, e os anexos referentes aos editais, que eu sempre gosto de passar para a gente poder ter essa materialização mesmo do que é que se cobra, do que é que se entrega, tá bom? Então, eu vou pedir licença, que vocês podem me interromper a qualquer momento, eu peço só que vocês verbalizem, porque eu vou estar apresentando tela, então eu não consigo ver o chat e nem a nossa sala, tá? Então, eu não consigo verificar as mãos levantadas. Eu peço licença, eu vou compartilhar aqui a tela. Peraí. Oi, Gilvan, quer falar alguma coisa? Não foi o João, mas deixa eu aproveitar. Aline, verifica por gentileza se tem alguém solicitando participação para entrar. Já te volto a palavra, Isabelle. Não, tranquilo. Eu fico no aguardo. Eu disse que a palavra já está com você, tá? Não é que eu ainda ia voltar, não. Assim que a gente puder iniciar, você me sinaliza aqui, tá, Gilvan? Já pode, amiga, viu? Ah, tranquilo, então. Bom, gente, como eu comentei, né, nós vamos dar início aqui à nossa apresentação. Vocês conseguem verificar a tela? Tá tudo certo? Todo mundo? Sim. Tá, tranquilo. Então, hoje o que nós temos é uma capacitação, ou seja, uma troca de informações a respeito dos editais. Ontem, né, na verdade, a gente já debateu sobre o edital de fomento de vocês e também de subsídios, né, que foi uma das opções instituída pelo município. E hoje a gente vai falar sobre o edital dos pontos e pontões de cultura. Mas antes eu gosto sempre de elucidar o que é a PENAB para quem ainda não tem essa informação, tanto para quem está aqui na sala, quanto para quem ainda vai nos assistir depois que esse material será disponibilizado nas plataformas para vocês. Então, assim, a Política Nacional de Aldir Blanc, ela é uma lei de fomento à cultura instituída ainda em 2022. Ela surge através de um processo de uma lei emergencial da cultura, que acredito que todo mundo tem ouvido falar durante o período pandêmico, em 2020. A diferenciação entre elas é que uma vem como uma lei emergencial, a outra se torna uma política de Estado. Isso significa que ela tem que ser instituída, de fato, aos entes federados com o objetivo de descentralização dos recursos da cultura aos agentes culturais, né, e aos espaços e às iniciativas artístico-culturais. Então, o que ocorre? Ela está prevista para acontecer não só nesse ano de 2024, né, mas até 2027. Ela vem com essa oportunidade histórica, de fato, de estruturação dos sistemas, né, de financiamento à cultura, tanto da União, quanto dos estados, quanto dos municípios, para que esses programas possam integrar, de fato, não só a política nacional Aldir Blanc, mas também estruturar os nossos sistemas de cultura, o sistema, inclusive, nacional de cultura. E esse fomento ele é repassado diretamente às administrações públicas, que são responsáveis, são os entes repassadores, né, que a gente fala, para as ações culturais, por meio dos editais que chegarão aos trabalhadores e às trabalhadoras da área artística e cultural, tá bom? E aí, no município de Aquirás, vocês vão ter disponibilizado esse recurso no montante de R$ 595.878,31, que foram divididas em 3 modalidades. Como eu comentei, ontem nós conversamos sobre os editais de fomento e subsídio, então quem tiver interesse também pode acessar esse conteúdo que está disponibilizado. E hoje nós vamos conversar sobre os pontos e pontões de cultura, que é a terceira modalidade escolhida aí pelo município de Aquirás. O que significa, né, esses pontões e pontos de cultura? Pontos e pontos de cultura está dentro da Política Nacional Cultura Viva. E a Cultura Viva, na verdade, ela foi instituída em 2014. Ela é uma política cultural de base comunitária, que faz parte do Sistema Nacional de Cultura.
O que significa, né? Essa política ela vem reconhecer a importância do fazer cultural de lideranças e comunidades local para o desenvolvimento nacional. É entendendo como a cultura comunitária, né, de base local, contribui para esse desenvolvimento nacional. Então, significa que, de diversas formas, esses grupos coletivos e entidades culturais, é importante reforçar que precisa ser sem fins lucrativos, e da sociedade civil, elas possam promover, né, e preservar esse conjunto de expressões da diversidade cultural brasileira, de fato. Então, ela vem... o que seria, né, na verdade? Ela tem como objetivo principal consolidar esses princípios da participação social nas políticas culturais. Então, ela vai promover o acesso, a difusão, a produção, né, a fruição desses bens materiais e imateriais da cultura tradicional e popular e de base comunitária no nosso país, né? Então, ela vai estimular, ela vai explorar o uso e, sobretudo, a apropriação dessas linguagens para a população brasileira e, aí, no caso, para a população de Aquirás, tá? Então, é bem tranquilo de entender. E aí, mas qual que é a conexão entre a Política Nacional Cultura Viva e a Política Nacional Aldir Blanc? É que a Política Nacional Aldir Blanc, ela serviu como um processo de fomento, de subsídio financeiro a uma política nacional que já existia. Uma foi instituída em 2014, como vocês podem verificar na tela, e a outra veio em 2022. Então, uma ela serve como um subsídio financeiro e de fortalecimento dessas estruturas entre uma política e outra. E aí, já adentrando ao processo de vocês, eu sempre gosto de apresentar, ontem eu também apresentei esse material, né, os mecanismos de seleção, ou seja, como estão postos as etapas aí no município de Aquirás. Então, a gente teve a publicação dos editais, nós estamos nessa fase aqui de inscrição, né, posteriormente se encerrando, ela vai para a fase de análise, aí há uma etapa de seleção, né, que é o resultado preliminar. A gente abre posteriormente, durante 3 dias úteis, um período recursal para que possa ser publicado, e aí publicado no Diário Oficial, nos meios de comunicação da prefeitura, tá, gente? O resultado final, de fato, quem estará permitido aí para a etapa de habilitação. A etapa de habilitação também tem um período recursal de 3 dias úteis, a gente vai falar direitinho para como envia, para onde envia, né? Daqui a pouquinho, e depois desse período a gente tem essa assinatura do termo, que é o que permite, na verdade, vocês receberem esse prêmio. E aí é muito importante, onde que é feita essa inscrição? É no mapa cultural do estado do Ceará, tá, gente? A gente vai entrar nele, depois que a gente terminar essa apresentação, nós vamos fazer o passo a passo para tirar todas as dúvidas possíveis de vocês, tá bem? E aí a data de inscrição ela se encerra no dia 20 de novembro. Então, se atentem a esse prazo, ok? E aí eu inicio sempre apresentando isso, que toda vez que a gente participa de um edital ou de qualquer processo seletivo oriundo, né, de financiamento público, de seleção pública, a gente, enquanto ente interessado, agente cultural, nós mesmos somos responsáveis pelo envio, pela qualidade, pelo detalhamento do conteúdo que é submetido na inscrição. Então, assim, eu reforço isso porque acontece muito assim, mas teve um problema na plataforma, e a Secretaria de Cultura não verificou tal documento. Mas aí a gente vai ver o documento, ele está corrompido. Acontece muito. Então, tenham certeza do envio de arquivo que vocês encaminham no ato de inscrição, porque é responsabilidade única e exclusiva daquele ente interessado, ou seja, de quem se inscreve, tá bem? E outra questão importante é que todas as vezes que a gente se inscreve, a gente, de certa forma, o edital já prevê, então a gente aceita todas as regras e condições descritas tanto no edital, porque o edital ele é um instrumento jurídico, tá? Então, ele serve como essa pactuação entre as partes e que também, quando a gente se inscreve, a gente já concorda com os termos previstos em leis, sendo essa lei, né, do nosso interesse, que é a Política Nacional Aldir Blanc, no caso, a Política Nacional Cultura Viva, e também o marco regulatório de fomento à cultura e os decretos, que são os decretos da própria PNAB, né, da própria Política Nacional Aldir Blanc, e também no decreto de fomento à cultura no Brasil, que foi instituído no ano de 2023. Eu trago essas leis aqui, porque elas são muito extensas, então a gente não detalha elas, mas é importante pontuar,
E, claro, quem for do interesse, é muito importante que tenha acesso, tá? Então, se vocês quiserem anotar depois com calma, essas são as leis e decretos de regulamentação que é importante vocês acessarem. E aí, muito importante, o decreto de regulamentação da própria Prenab, no artigo 11, ele traz a garantia de cotas como reserva de vagas específicas. É uma forma também da gente ter acesso a direitos aos grupos minoritários ou que tenham alguma dificuldade, como um processo de desenvolvimento, como a gente pode identificar do índice de desenvolvimento humano. São regiões de menor desenvolvimento que a gente fala, né? Mas também a gente tem a cotas para negros e negras, para agentes culturais, que são rendeiras, né? No caso de vocês aí de Aquirás, foi uma especificação. Então, assim, isso é muito importante a gente pontuar também, porque quem tiver o interesse pode participar através da solicitação no ato de inscrição com a autodeclaração étnico-racial, tá bem? Bom, então vamos lá, especificamente ao edital 09.004 de 2024. Ele vai tratar exclusivamente sobre a premiação aos pontos e pontões de cultura. Gente, premiação é um termo que por si só ele já se autodenomina, né? É uma premiação. A premiação, o Decreto de Fomento à Cultura no Brasil, instituído em 2023, ele traz exatamente que a premiação é uma forma que não obriga o agente que é selecionado a nenhuma obrigação futura. Então, é uma facilitação, é um reconhecimento da atuação no território, tá? Então, significa que você não tem contrapartida, que você não tem uma prestação de contas como as outras modalidades, é de fato uma premiação. E aí o município de Aquirás vão premiar 5 proponentes, 5 projetos. Um que está previsto com Constituição Jurídica, ou seja, tem a Constituição Jurídica na base da Receita Federal, né, o CNPJ, que tem o valor previsto de R$ 48.969, e outros 4 projetos sem constituição jurídica. Isso significa o quê? Que ele pode atuar enquanto grupo, entidade coletiva, né, da cultura, obviamente, porém, ele não tem na base da Receita Federal a sua constituição, o seu número de CNPJ. E para isso vai ser destinado o valor de R$ 25 mil. Tudo bem até aqui? Bom, dando continuidade. Quem que pode se inscrever? Os pontos e pontões de culturas que já são certificados pelo Ministério da Cultura, né, e que tem constituição jurídica, ou seja, com o CNPJ. Ah, Isabelle, mas o que é essa questão de certificado pelo Ministério da Cultura? Tem que estar certificado para participar? Calma. O que ocorre? A lei, né, o Programa Nacional Cultura Viva, como uma das maneiras de reconhecimento, eles emitem um certificado simplificado para aqueles que já fizeram a adesão ao Programa Nacional, tá bom? Isso significa que você recebe você tem que responder uma série de questionamentos que eles fazem, de praxe, é normal, mas é super tranquilo, no site do Ministério da Cultura, no próprio site da Cultura Viva. E depois de 90 dias, eles emitem um certificado te reconhecendo como um ponto ou pontão de cultura, tá? Mas isso é para quem já é certificado. E aí, o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas esse edital, a Política Nacional Aldir Blanc, ela vai permitir nesse primeiro ano que as pessoas que também não são certificado, mas que atuem com os princípios da cultura viva, possam participar desse edital também, tá? E aí, como segundo ponto, tem as organizações da sociedade civil, de maneira geral, que são sem fins lucrativos, como eu falei no início, mas que desenvolvam e articulem atividades culturais em suas comunidades e ainda não sejam certificados como ponto ou pontão de cultura pelo Ministério da Cultura, desde que cumpram esses requisitos para a certificação do Cadastro Nacional, que foi o que eu falei, né? Mesmo que você ainda não tenha essa certificação, mas atue e articule como um ente cultural comunitário, você também pode participar, tá bom? Desculpa, gente. E aí, para a gente poder se inscrever, a gente tem que acessar a plataforma, nós vamos fazer o passo a passo, mas só para passar aqui com vocês. Isabelle, Oi, pois não? posso fazer uma pergunta? Pode falar. Referente ao slide anterior que você estava apresentando aí, pontos e pontões de cultura certificados pelo Ministério da Cultura. Nós temos em Aquirás alguns, eu desconheço algum em Aquirás que seja certificado pelo Ministério da Cultura.
Uhum. Porém, eu já fiz uma breve consulta e eu vi que tem 4 pontos de cultura mais certificados pelo estado do Ceará. Aqui, esses concorrem na categoria com constituição jurídica ou só como sem constituição jurídica, né? Só para esclarecer essa dúvida, porque eles são certificados pelo Estado e não pelo Tá. Ministério. Depende da modalidade do CNPJ deles. Por quê que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, quando você é certificado pelo Ministério da Cultura, Gilvan, você tem o CNPJ, né? Mas você também pode ser uma entidade sem, como está aqui, constituição jurídica, ou seja, é um coletivo representado por um CPF. Então, precisa verificar qual é o tipo de certificação que eles receberam do Estado, porque uma coisa é a certificação do Estado do Ceará, outra coisa é o certificado emitido pela União, que é pelo Ministério da Cultura. Então, são esferas federativas diferentes, tá? Então, assim, independe eu te responder isso agora, porque a gente precisa saber qual o tipo de certificação. O que vale aqui tem constituição jurídica, ou seja, base na Receita Federal, então tem que ir para a modalidade de R$ 48.000. Não tem, então tem que ir para a modalidade de R$ 25.000, porque isso, pelo que o edital de vocês trazem, é item eliminatório, né? Se você se inscreve como com constituição jurídica e não entrega esse cartão de CNPJ, então você está classificado porque você está se inscrevendo numa categoria errada, tá? Então precisa verificar com esses que são pelo Estado como que está a base cadastral deles, se tem CNPJ ou se não tem de fato um CNPJ registrado, tá bem? Perfeito, obrigado. De nada. Bom, e aí, dando continuidade, o formulário de inscrição que nós vamos passar, né, ponto a ponto para vocês verificarem, e o material de comprovação, gente, muita atenção, a gente até coloca aqui em vermelho bem nítido, porque é muito comum, é um erro comum mesmo de acontecer, mas que a gente pode evitar. Então, o que ocorre? É cobrado como material de inscrição o material de comprovação das atividades culturais, ou seja, os portfólios. E aí, o que se cobra? Que esse interessado, como ponto ou pontão de cultura, ele possa ter 2 anos mínimos de atuação no município de vocês, tá? É o que está cobrando no edital. Então, o que é importante? Que nessa comprovação, vocês mostrem a atuação de vocês atual, tá? Mas que vocês também possam demonstrar a trajetória de vocês de 2 anos ou, claro, anterior a 2 anos, tá bom? Se for mais tempo, coloque mais tempo. Se for os 2 anos, coloque os 2 anos. Por quê? Esses materiais, ele vai ser utilizado pela comissão para avaliação dessas candidaturas. Então, a gente não está falando que tem que ter 2 anos, então como é que o avaliador ou a avaliadora, né, essa comissão de seleção vai verificar? Por meio do seu material de comprovação. Então, se atentem a isso, tá bem? E aí a autodeclaração para aqueles que têm interesse, né, optem a concorrer às cotas, como eu falei para vocês, tanto para pessoas pretas ou pardas, quanto para pessoa com deficiência, tá bom? E outros documentos que você julgar necessário. Eu tenho vários certificados, eu tenho entrevistas, eu tenho depoimentos, o que você julgar necessário, que você acha que possa ser válido para você pontuar, você pode encaminhar, tá bom? E aí, muito importante, o interessado ele tem que se inscrever para apenas uma categoria, tá? Se você enviar mais de uma inscrição para a mesma ou diferentes categorias, vai ser considerada só a última que você enviou para análise, tudo bem? Então, estude a sua opção, veja qual é a sua melhor opção e faça apenas uma inscrição para uma categoria, para não ter nenhum tipo de erro posterior na hora da análise. E aí, o que eu comentei com vocês? É muito importante essa questão do período de recurso. A gente não falou lá, aqui nesse mapa que eu trouxe para vocês, aparece aqui, ó, recurso preliminar, né? Que é recurso preliminar da parte das análises, ou seja, da etapa de seleção. Essa primeira etapa aqui, ó. Para quem não concordar, né, e tiver em discordância com esse resultado, os interessados têm o direito, em até 3 dias úteis, que é o prazo previsto do edital, e é importante, a gente passou os prazos, a secretaria não é obrigada a aceitar, porque isso já foi previsto, tá bem? Vocês vão encaminhar o recurso para este e-mail aqui,
editais.secult.aquirasa@gmail.com. Aí, beleza, passou aqui, a gente foi para a próxima etapa, né? Que é da listagem final, que já prevê a listagem de habilitação. Vocês encaminharam aí os documentos de habilitação que nós vamos passar a seguir. Também não concordei com os resultados de habilitação, mesma situação. 3 dias úteis a ser enviado por esse mesmo endereço eletrônico. Ah, eu fui habilitado, né? Ou seja, estou selecionado para poder receber o recurso. Mas para eu ser de fato habilitado, vocês vão ter que encaminhar aí muita atenção, porque não vai ser, essa entrega não é feita de maneira digital, tá, gente? É feita de maneira física, conforme está previsto no edital. E ela vai ser encaminhada diretamente à Secretaria Municipal de Cultura de Aquirás, dentro esse prazo de 5 dias úteis. Então, significa o quê? Saiu o resultado da habilitação, vocês têm 5 dias úteis para entregar esses documentos. E quais são esses documentos? O edital traz o quê? Que para as entidades selecionadas, no caso da entidade em si, é o estatuto social, é a ata de posse dos dirigentes, a relação nominal desses dirigentes de acordo com a ata de posse, a cópia do documento de identificação, CPF, e do RG e CPF aqui, tá, gente? E do comprovante de residência da pessoa, do representante do grupo, da entidade, como responsável legal por essa instituição sem fins lucrativos, ou seja, da entidade em si, tá bem? E aí, mas eu fui selecionada para outra modalidade, que é sem constituição jurídica. Então, você vai entrar como grupo ou coletivo cultural, certo? Aí, o que você precisa encaminhar? Cópia do RG e CPF dos membros do coletivo, que a gente vai passar, é um anexo, e aí vocês vão entender melhor isso, e da pessoa representante, tá bem? Que é essa declaração, esse anexo 4, que precisa ser encaminhado, inclusive, no ato de inscrição, tá bom? Aí tem a questão da comprovação de endereço, que é muito importante, ela tem que ser encaminhada para ambas as categorias, tá? E aí é por contas relativas ao proponente, sempre ao proponente, a sede da instituição, no caso, se for entidade, ou, nossa, não tem nenhuma conta, vamos supor, no caso, sem constituição jurídica. Gente, a gente não tem, eu sou proponente, não tem nenhuma conta no meu nome, nada, nem uma conta de banco, nem energia, nem telefone, nem internet, nada. Então, o edital, ele prevê uma declaração que é assinada pelo agente cultural, que vai ser entregue no ato de inscrição, tá bom? E aí tem 3 situações que são dispensadas, né, caso necessário, que são para as pessoas pertencentes aos povos ou comunidades indígenas, quilombolas, ciganas e circense, ou para a situação de população itinerante nômade, ou para aqueles interessados que se encontram em situação de rua, tá? E aí, muito importante, no caso para pontos e pontões de cultura, a Secretaria Municipal vai consultar a ficha do CNPJ das entidades culturais. Por quê? A gente precisa comprovar, e aí está dentro da lei da cultura viva, se essas entidades, primeiro, se elas estão ativas, e segundo, se elas estão habilitadas dentro do que se cobra, que é ser uma entidade sem fins lucrativos, tá? Não pode ser com fins lucrativos. Então, precisa estar com os canais da área cultural, né? Todas essas questões, mas também precisa ser sem fins lucrativos. E aí é que está a questão. Quando você é selecionado, você é indicado a ser pré-certificado. Se você entrega essa habilitação, você é colocada como certificado, porque está aqui, ó. Como já especificado, como a gente já falou, podem participar as entidades que não foram ainda certificadas pelo Ministério da Cultura, né? E aí, se caso vocês queiram participar e tenham interesse de serem certificadas, qual que é a questão? Primeiro, você precisa ter uma pontuação mínima de 50% dos totais dos critérios de avaliação, tá? Então, significa que você precisa passar 50 pontos, tá bom? Isso vai estar relacionado ao histórico de atuação, à entidade e também aos anexos enviados, certo? E isso vai caracterizar a entidade. Deixa eu só ligar aqui o meu carregador, gente, só um minutinho. Isso vai caracterizar a entidade como pré-certificada, tá? E aí, quando você atender esses requisitos documentais solicitados na próxima fase, que é de habilitação, como eu falei, você vai ser certificado,
tá bom? E caso a entidade não seja certificado ou não obtenha essa pontuação mínima necessária, né, para pré-certificação como ponto de cultura, o projeto vai ser desclassificado, tá, gente? Então, é importante vocês terem isso já em mente também. Deixa eu só ligar aqui, só um minutinho. Aí, agora foi. Desculpa, viu? Vamos voltar aqui. Alguém até aqui tem alguma dúvida? Então, vamos dar prosseguimento aqui. E aí, beleza. Eu quero ser certificado, né? Então, o que a gente precisa fazer? Para as entidades, a fim de certificação como ponto de cultura, é muito importante que possa ser feito e enviado o comprovante de solicitação no Cadastro Nacional dos Pontos e Pontões de Cultura, que foi o que eu falei. Você entra no site, você responde aqueles questionários, eles te dão o prazo de 90 dias, só que antes desse prazo de 90 dias, a entidade ou o grupo coletivo interessado recebe um e-mail de confirmação, tá? Que sem esse e-mail de confirmação do cadastro, é uma solicitação do cadastro, na verdade, você não consegue emitir essa certificação. E aí, no caso da entidade cultural com o CNPJ, a cópia do estatuto atualizado, visando identificar se a entidade se enquadra dentro das questões que eu expliquei, né? Que seja de atuação cultural, se é sem fins lucrativos, tudo direitinho. E aí, para quem tiver interesse, gente, a gente deixou até aqui, ó, o passo a passo para essa inscrição no Cadastro Nacional da Cultura Viva, ele pode ser acessado por meio da plataforma Rede Cultura Viva. Se vocês colocarem no Google plataforma Rede Cultura Viva, já é o primeiro link que vai aparecer, é só clicar e aí vai estar lá, seja um ponto e pontão de cultura, não tem erro, tá bom? Vocês precisam ter o login, obviamente, vocês façam um login e vocês respondam esses questionários e você vai receber esse e-mail de solicitação para confirmar essa emissão de certificação, tá bom? Mas isso é para quem tiver o interesse mesmo, ainda não tenha se tornado, tá? E aí, lembrando, é do Ministério da Cultura isso, não é do Estado do Ceará, tá, gente? E aí, como que é a questão em si? Eu não falei lá no começo que é uma premiação? Então, para você poder, no caso, você está condicionado a receber essa premiação, você precisa estar adimplente, ou seja, você estar regularizado, tá? Independente se for entidade ou grupo cultural, nos seguintes documentos e sistemas. E aí, o que vai ser consultado? A certidão de regularidade do FGTS, a certidão negativa de débitos trabalhistas, certidão negativa de tributo estadual, municipal e o federal, tá bom? Então, vamos supor, passou a etapa de seleção, foi habilitado, você não vai entregar o seu CNPJ, enfim, ou o seu CPF, caso sendo representação da entidade ou grupo cultural, isso vai ser consultado nos seguintes sistemas. Então, significa que se você tiver alguma inadimplência em um desses documentos, você não pode receber o recurso público, tá? Então, antes de vocês encerrarem esse processo, já verifiquem como que consta, por quê? Se vocês estiverem com alguma certidão positiva, seja estadual, federal, municipal ou trabalhista, vocês estão inadimplentes, né? Então, vocês não podem receber o recurso público. Então, verifiquem essa questão já direitinho, com antecedência, para não terem nenhum problema futuro. Agora, gente, antes da gente entrar nos anexos, eu acho que a gente podia verificar aqui o mapa cultural do Ceará, para passar com vocês esse ponto a ponto, tá bom? Como que é feita a inscrição? Por que eu faço primeiro o mapa e depois os anexos? Porque dentro do mapa, né, já tem os anexos, a gente vai abrindo um por um para vocês verificarem. Desculpa, gente, estou com uma tosse, saindo de uma gripe, mas tá tudo bem. Recuperando aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo a tela do mapa cultural do Ceará, certo? A inscrição de vocês é feita por aqui. Então, o que acontece? Vocês vão estar aqui, ó, mapa cultural do Ceará, nesse link aqui. Vocês vão, primeiro, quem não tem cadastro tem que criar conta aqui, ó. Criar conta. No meu caso, eu já tenho. Então, eu vou colocar aqui a minha senha, não sou um robô, e vou entrar. Quando eu entrar, ele vai me dar esse painel interno, tá bom? Ontem a gente fez aqui o passo a passo, acabou que apareceu essas duas opções. Mas se você não tiver feito nenhuma inscrição, não vai aparecer nada, só
essa primeira tela aqui. Muito importante. Quando você entra no seu perfil, você tem que colocar os seus dados, tá? São os dados pessoais, endereço e uma descrição curta, são os primeiros dados. Aqui nessa tela aqui, como eu já fiz, aparece editar, mas vai aparecer publicar perfil. Quando você preencher esses itens que são obrigatórios, você vai publicar o seu perfil. Por que que você tem que fazer isso? Porque você só consegue se inscrever com o perfil que são públicos, perfis públicos, tá bem? Então, vamos lá. Publiquei o perfil, tá tudo certinho. Vamos voltar lá. Estamos aqui na tela. O jeito mais fácil de chegar no edital de vocês. Oportunidades. Buscar oportunidades. Aquirás. Vocês vão clicar aqui. Aí, olha só. Tudo que é de Aquirás está aqui. Tá vendo? Vocês vão clicar. Nós estamos hoje falando dos pontos e pontões de cultura. Então, sem erro. Clicou aqui. Pontos e pontões de cultura. Ele já vai te dar essa tela aqui, ó. Tá vendo? Aí tem a inscrição, o período, tudo certinho. Por que que eu falei que o perfil tem que estar público? Porque você tem que selecionar o seu perfil público aqui, ó. Vou colocar o meu nome, vai aparecer o meu perfil, e eu vou colocar fazer inscrição. Muito importante, confirma se é o edital certinho, porque são 3 editais diferentes no município de vocês, tá, gente? Beleza. Eu entrei na tela, ele vai me disponibilizar esse número de inscrição, é importante vocês guardarem, tá? E aí vocês vão começar a preencher. Tudo que é obrigatório, vocês vão colocar. Ele já sinaliza o que é obrigatório. Então, para inscrição, o que é obrigatório? Lembra que a gente falou? O formulário de inscrição, que é o anexo 3, o portfólio, com no mínimo 2 anos, ele reforça isso aqui, tá? O material de comprovação. Em caso de sem constituição jurídica, né? Inscrição de grupo coletivo sem constituição jurídica, nós precisamos encaminhar a declaração de representação do grupo, que é o anexo 4, aqui, tá? E aqueles que desejam se autodeclarar pretas ou pardas, ou indígenas, ou pessoas com deficiência, também precisam preencher o formulário. E aqui, muito importante, gente, sempre preencha, pode fazer no Word, depois passar tudo para cá, desde que sejam documentos em PDF, porque PDF é um documento que não se altera, tá? Então, é mais difícil de dar algum erro, por exemplo, eu mandei um arquivo que na hora da avaliação não abriu. O PDF é mais difícil disso acontecer. Então, te dá uma segurança de você poder se inscrever sem nenhum problema. E outros documentos que você julgar necessário para sua avaliação. Pode por aqui também. Conferiu, tá tudo em PDF. Os documentos estão certos nos espaços corretos. Formulário de inscrição no formulário de inscrição. Material de comprovação no material de comprovação. E assim por diante, enviar a inscrição. Importante. Depois que enviou, não tem mais como editar. Por isso, confirme se está tudo ok, tá? Enviou a inscrição, ela vai gerar uma outra tela que eu não consigo passar, mas não tem segredo, porque, na verdade, é um número de protocolo que eles vão te encaminhar, tá bom? E aí você envia. Eu não consigo mandar porque eu não subi os arquivos. O que é importante a gente ver aqui? Vamos voltar lá. Em relação ao passo a passo dessa inscrição, gente, temos alguma dúvida? Acho que tá tranquilo. Vamos lá, que é muito importante. Os anexos que eu comentei com vocês. Que, inclusive, são esses anexos aqui. Categorias e cotas não tem muito o que discutir, porque são as categorias que eu já citei, 5 vagas, uma para Constituição Jurídica e 4 sem Constituição Jurídica. O que eu gosto muito de passar esse passo a passo são os critérios de avaliação. Por quê? Nós não vamos ter que responder um formulário de inscrição? Vamos. Nós não temos que encaminhar um portfólio com material de comprovação? Temos. Como que eu vou montar isso? Eu vou só respondendo aleatoriamente? Passem o olho sempre, todos os editais que vocês forem participar, gente, nos critérios de avaliação. Por quê? Através desses critérios, vocês já conseguem matar, né, a pontuação do que é importante para vocês, identificar o que vocês já possuem, o que vocês precisam ainda adquirir e o que vocês podem melhorar, tá bom? Então, por que eu tô falando isso? Olha só. Eu não falei que aqui tem que estar de acordo com a Política Nacional Cultura Viva? Então, eles vão trazer todos os critérios, todos os objetivos que a Política Nacional Cultura Viva trabalha,
Tá vendo? Então, quais são? A iniciativa que está sendo inscrita, ela já é desenvolvida pela comunidade, grupos e redes de colaboração? Coloca isso no seu portfólio, se você tiver. Escreve isso no formulário de inscrição. O agente que se inscreveu promove, amplia e garante a criação e a produção artística e cultural? Mesma situação. Coloca isso no portfólio, escreve isso no formulário de inscrição e assim por diante, tá vendo? Vocês conseguem já... Porque no final, lembra, a gente tem que ter 50 pontos para passar, minimamente. O total é de 100 pontos aqui, ó. Só que tudo isso vai pontuar, tá vendo? Você promove a diversidade cultural, você garante acesso aos meios de produção e difusão, no seu caso, o seu ponto ou pontão de cultura segura a inclusão cultural de população idosa, mulheres, jovens, pessoas negras com deficiência, LGBTQIAP+, ou de baixa renda, contribui para o fortalecimento da autonomia social das comunidades. É isso, o Programa Cultura Viva, ele é essa menina dos olhos da base comunitária cultural brasileira. Então, sempre que puder, reforce essa questão de atuação comunitária. Isso é muito importante, tá? Você estimula a articulação dessas redes culturais com a educação, porque um dos princípios básicos está lá na lei da cultura viva, é como que a cultura ela pode ser acessível, no caso, ser fomentada por meio da educação básica, tá? Por isso que está aqui esse ponto específico da educação, tá bom? Enfim, e assim por diante, você fomenta a economia solidária e criativa, você protege o patrimônio cultural, material e imaterial. Lembra que lá no começo eu falei que esse era um dos princípios? E mais uma vez, memórias comunitárias. Você promove as memórias comunitárias, olha aqui, tá vendo? Você incentiva as manifestações culturais populares e tradicionais, mais uma vez, trazendo, reforçando essa valorização, reconhecimento e atuação das culturas populares e tradicionais no município de Aquirás. Então, também coloque aqui, né? E aí, muito importante, se essas ações, elas estão relacionadas a esses eixos estruturantes da Política Nacional Cultura Viva, que é o que eu comentei com vocês no início da nossa formação, e se possui essa articulação. Porque o que na verdade, difere o ponto e o pontão de cultura? O ponto é o que visa reconhecer, através das culturas comunitárias, o desenvolvimento local desse ponto de cultura, ou seja, tudo que é local. Os pontões, eles têm a sua atuação local, porém, ele atua em rede, e aí estadual, regional, né, de acordo com o interesse de cada ponto. Então, ele se torna pontão porque ele é algo territorialmente maior na sua articulação, tá? Essa é a diferença entre os dois que eu acho que eu esqueci de comentar no início. E aí, eles vão querer saber de fato, né? Ah, mas como é que eu vou colocar isso? Olha só, um exemplo. A entidade tem representante, tem as pessoas que compõem aquele coletivo quando não é entidade. Essas pessoas fazem parte de conselho, elas compõem alguma frente do movimento social das culturas, faz parte de alguma comissão no município relacionada à cultura. Eles querem saber se vocês estão relacionados a espaços de participação, tá? Então, participação social, no caso, sociedade civil, tá bom? Então, também coloquem isso no portfólio, encaminha a portaria, encaminha foto na reunião, né? Pensem em toda essa situação. Então, essa relação dos critérios é para ajudar vocês a estruturarem a proposta e o portfólio de vocês, tá bom? Indo para o próximo formulário, que é o formulário de inscrição, né? Que a gente está o tempo todo falando dele aqui. O que é esse formulário de inscrição? Muito simples. Ele é o formulário que vai te reconhecer. Primeira coisa, você vai ser entidade com CNPJ? Você vai colocar um X aqui. Não sou. Eu sou coletivo. Você vai reconhecer. Marque a cota a qual entidade ou coletivo cultural entende se enquadrar. Você vai colocar. Se você não, nenhuma, né, dessas acima, você entra em ampla concorrência. A entidade tem trajetória comprovada ligada às culturas populares e tradicionais. Por que que isso está sendo cobrado aqui? Porque tem uma porcentagem, né, conforme tem no 7.82 e tal, eu posso até abrir aqui com vocês, que ele cobra exatamente essa questão, se é ligada à cultura popular ou tradicional. Aqui, ó. Ele pede que 30% dessas inscrições
sejam selecionadas tenham essas comprovações ligadas à cultura popular e tradicional, tá bom? Então, é importante a gente ter isso em mente também. Ah, não sou. Tudo bem. Então, coloca aqui. Não, não sou. Ah, sou. Então, sim. E aí, claro, você vai colocar que sim, vai mandar a comprovação no seu portfólio, na sua comprovação de atuação. Aí ele vem com informações básicas, né? Se a entidade tiver CNPJ, CNPJ, o endereço, o CEP, o e-mail, páginas da rede social, né? Se já foi certificado pelo Ministério da Cultura, se não é. Aqui no caso do grupo, né? Se for coletivo sem constituição jurídica, vai preencher a partir daqui, tá bom? Vai colocar orientação sexual, se é de matrizes africanas ou de terreiro, enfim, se é pessoa com deficiência ou não, todas as informações de endereço, e-mail também, redes sociais. Eles perguntam se a principal fonte de renda é por meio de atividade cultural, qual que é a sua ocupação dentro da cultura, qual é o tempo de atuação. Então, aqui, ó, muito importante, vou colocar que eu tenho mais 10 anos de atuação, gente. Então, no seu portfólio, tente colocar algo que comprove isso também. Lembra que eles estão pedindo 2 anos de atuação? Então, coloquem de acordo com o que vocês selecionarem aqui, tá bom? E aí entra todas as experiências, ó. Entram perguntas que são muito específicas aqui, porque eles precisam analisar todas essas questões, tá? Não é, nossa, mas que perguntaiada, não é isso não. É porque, como eu falei, de base comunitária, a gente precisa saber como que está atuando no território, tá? Então, você vai preenchendo com calma. Ah, eu faço ação na zona rural. Ah, eu faço em regiões de fronteira. Você vai marcar, tá? E tem várias opções, vocês estão vendo? Ó. Qual é a atuação de vocês estruturante dentro do Cultura Viva? Ah, eu sou da literatura, sou escritor, então estou indo na literatura, tá? Ah, mas eu também trabalho a minha literatura de forma digital, então também estou dentro da cultura digital. Ah, mas eu escrevo a respeito de direitos humanos, de representação de mulheres. Também entra em cultura e direitos humanos, tá bom? Vocês podem marcar isso. E aí, muito importante, quais são as áreas do conhecimento e temas que vocês compartilham, tá? Então, marquem também. Economia criativa, você pode ver que é extenso, tem tudo que vocês imaginarem. Sou da fotografia, sou da pesquisa, sou da cultura cigana, sou dos jogos eletrônicos, eu sou do livro, sou da cultura LGBT. Ah, mas nenhum do que eu sou tá aqui. Ah, então eu vou pôr aqui e vou escrever, tá bom? Qual é o público, né, que vocês interagem, que vocês atingem, então vocês vão pontuar também aqui. Qual é a faixa etária desse público atendido diretamente, vocês também vão sinalizar aqui. Qual é a quantidade aproximada de pessoas que vocês atendem por ano, tá, gente? Por ano. Vocês vão sinalizar aqui. E aí aqui é que tá a viradinha de chave. São essas perguntas. Então, vamos lá. Vai descrever quais são as atividades que vocês desenvolvem. Quais iniciativas culturais vocês representam por meio de comunidades, dos grupos ou redes de colaboração? Quais são as estratégias que a entidade ou coletivo adota para promover e ampliar e garantir a criação e a produção cultural no município? Ah, mas nossa, o que é isso? Por exemplo, vamos supor, é uma suposição, tá? Eu não sei se é o caso de vocês, mas só para a gente poder materializar. Existe uma casa do artesão em Aquirás. Essa casa do artesão, ela é tocada por uma associação. Então, a estratégia que a associação adota, além da disponibilidade do espaço físico para poder ter a fruição desses materiais que as artesãs locais produzem, ela ainda disponibiliza uma agenda, um calendário de feiras realizado na praça principal de Aquirás. Então, essa é a estratégia que a associação, que no caso essa entidade, tem para poder ampliar e promover, né, garantir essa criação artístico-cultural, ceder nesses espaços, ceder no calendário, enfim, vocês vão pensar e explicar quais são essas estratégias, tá bom? A entidade ou coletivo incentiva a preservação da cultura brasileira? Vocês vão explicar como. Eu citei o exemplo do artesanato. Aí tem a questão, né, das rendeiras, né, um exemplo. Sim, né, as rendeiras preservam a cultura brasileira de forma material e imaterial, e vocês vão explicar, tá bom? A entidade ou coletivo estimula a exploração dos espaços públicos e privados para a ação cultural? Se sim, vocês vão explicar. Sim, tem uma sede,
a gente ocupa os espaços públicos do município. Vocês vão explicar isso, tá bem? A entidade ou coletivo aumenta a visibilidade das iniciativas culturais? Como que vocês se comunicam externamente? Como que vocês, enquanto agentes, enquanto entidade e coletivo, vocês produzem a arte e a cultura de vocês, mas como que vocês dão visibilidade? Ou seja, como vocês comunicam isso externamente à população ou às demais entidades? Vocês vão explicar como aqui, tá? A entidade ou coletivo cultural promove a diversidade brasileira, garantindo diálogos interculturais? Lembra que eu falei que um dos pontos estruturantes da cultura viva é a ação cultural com a educação básica? Que eles querem saber quais são os diálogos interculturais. Se vocês fazem, como? Mas, nossa, o que é esse diálogo intercultural? É pensar a cultura de maneira transversal, gente, né? A cultura, por exemplo, quando vamos supor, eu trabalho a música com a saúde mental, né, do município. Então, eu tenho um diálogo transversal da cultura com a saúde, tá? Eu sou arte educador, então eu tenho um diálogo intercultural de maneira transversal da cultura com a educação, tá? Então é isso que eles querem saber, como que vocês garantem essas formas interculturais de atuação através da entidade do coletivo de vocês. A entidade ou coletivo cultural garante o acesso aos meios de fruição, produção e difusão cultural? É um pouco do que eu falei lá em cima, né? Como que vocês, lá eles perguntaram quais as estratégias, né? E como aqui eles estão perguntando como que vocês garantem de fato esse acesso. Vocês vão ter que explicar isso também. E é só para quem é associado da associação. Não, é um coletivo de pessoas, cada um contribui de acordo com a sua linguagem. Vocês vão explicar, tá bom? A entidade ou coletivo assegura a inclusão cultural da... Lembra que a gente até falou que isso está, inclusive, como critério de avaliação? Então, a entidade ou coletivo cultural assegura a inclusão da população idosa, de mulheres, de jovens, de pessoas negras com deficiência, ou LGBTQIAP+, ou de baixa renda, para combater as desigualdades sociais? Se sim, como? Eles querem saber como que a entidade, ou no caso o coletivo, através da cultura, combate essa desigualdade social. Então, vocês vão explicar isso. E, gente, não é nada grande. Eles estão pedindo em todas as perguntas 800 caracteres, até 800 caracteres. Então, pode ser menos, tá? Às vezes a gente fica preocupado, nossa, meu Deus, está difícil. Não é. A gente quer saber a realidade do que vocês fazem, tá? Então, é importante que vocês sejam reais na resposta que vocês colocam também. Não, eu não trabalho com população em desigualdade social. O máximo que eu atendo é trabalhar com jovens. Meu coletivo é de hip hop. Então, eu trabalho com a juventude. Então, vocês vão colocar. Não precisa colocar todos, tá bom? A entidade contribui para o fortalecimento da autonomia social das comunidades? Se sim, como? Vocês vão explicar isso, tá? Promove o intercâmbio entre diferentes segmentos da comunidade? Se sim, como? Também vou explicar isso. Enfim, são todas essas questões aqui, ó. A questão da educação, como eu coloquei. Se adota algum princípio compartilhado entre outros atores não governamentais e o Estado, né? Se fomenta a economia solidária e criativa, se protege o patrimônio cultural, material e imaterial, mais uma vez. Então, ou seja, tudo que está sendo colocado como critério avaliativo está sendo repetido aqui. Só que aqui é o momento do detalhamento, tá? Incentiva as manifestações de culturas populares e tradicionais, né? Se realiza atividades culturais gratuitas e abertas com regularidade. Então, assim, é um festival, vamos supor. O grupo faz um festival que é uma vez por ano. Isso não tem uma regularidade. A regularidade é quando você tem algo contínuo, tá bom? Então, também é importante colocar caso haja. Se está relacionado aos eixos estruturantes da Política Nacional Cultura Viva, tá? E se possui articulação com outras organizações, como eu falei, os conselhos, as redes, as comissões, os movimentos sociais da cultura. E aí, muito importante, 2 pontos. Se essa iniciativa ela já foi apoiada por outros programas e projetos governamentais, independente da esfera, como vocês podem ver aqui, ó, tá? E se já participou de algum outro edital de apoio à cultura viva. Você tem que colocar aqui, não, nunca fui, não selecionado, tá bom? Esse é o formulário de inscrição de vocês. Aí, vocês vão colocar os seus dados bancários,
Muito importante. No caso de representante da candidatura como coletivo, o prêmio vai ser pago em conta corrente ou poupança de qualquer banco, tendo a pessoa candidata como único titular. Não é aceito conta conjunta e nem de terceiros, tá bom? No caso da entidade, o prêmio tem que ser pago exclusivamente em conta corrente da instituição como titular, tá? Então, verifiquem isso também. A entidade tem que ter uma conta titular, que no caso da entidade com constituição jurídica, essa premiação vai ser encaminhada para essa conta como titular da instituição, tá bom? Aí tem a declaração que vocês precisam preencher. E, gente, tudo assinado. Não deixem de assinar, porque sem assinatura não tem validade, tá bom? Então, coloquem a data, assina aqui. Aqui está o nome do secretário, do José Eloy, mas é só porque é o anexo do edital, tá, gente? Mas aqui, no caso, vocês coloquem o nome de vocês. Isabelle Medeiros, e assina aqui, tá bom? Esse é o anexo do formulário de inscrição. Não tem muito segredo. É só realmente ir preenchendo as questões que se cobrem. Declaração de representante. Vou abrir com vocês, porque vocês têm 4 vagas para coletivo sem constituição jurídica, tá? Quem for se inscrever nesta modalidade precisa entregar esse anexo aqui, tá bom? O que que é? Vocês vão colocar aqui o nome do grupo de vocês, declarar quando que vocês definiram isso e quem é que vai ser o representante de vocês com os dados aqui, tá vendo? Aí vocês colocam o valor aqui, que no caso de vocês é 25 mil, tá? E vão colocar o nome, no caso, o RG, o órgão emissor, a data de nascimento, CPF e assinatura. Tem 3 opções, ou impressão digital, ou próprio punho, ou eletrônica. Significa que as pessoas componentes desse grupo vão ter que preencher esses dados aqui, ó. E aí, assim, são 10 pessoas, então tem que ter 10 quadradinhos desses. São 3? Não, são 3 quadradinhos desses. Todos precisam assinar, tá? Todos precisam assinar. E aí você pode colocar quantos forem necessários, tá vendo? Aí o representante, a pessoa que está sendo nomeada, né, aqui no caso, vai também colocar a data aqui e assinar. Tá bom? Aí vocês vão salvar esse arquivo como PDF. E vão lá no Mapa Cultural do Ceará. E colocar. Lembra que a gente abriu o anexo 4. Colocar lá, tá bom? Ah, mas eu quero concorrer por cotas. Então, vamos lá. Vocês vão colocar aqui, ó. Essa é a declaração que vocês têm que preencher. Mesma situação. Dados pessoais, data, assinatura do declarante, salvou. Como que eu salvo em PDF? Dá para fazer aqui tranquilo, ó. Vamos lá. Arquivo. Depois que você preencheu tudo que tá no Word, gente, você consegue já salvar automático em PDF, tá? Muito tranquilo. Salvar como? Vamos abrir aqui, vou colocar aqui. Colocar declaração. Importante colocar o nome nos documentos, tá, gente? Isso ajuda o avaliador. Aí você vem aqui, tipo de documento. Seleciona PDF, salvar. Automaticamente está salvo em PDF, tá? Muito tranquilo. Voltando lá. A declaração tá ok do coletivo. Não vou salvar porque eu não vou inscrever. Do modelo também de autodeclaração étnico-racial também. E aí, essa autodeclaração aqui de pessoa com deficiência é a mesma situação, tá? Caso seja do interesse em optar por participar na cota de pessoa com deficiência, não tem problema. Mesma situação. Dados pessoais, data, assinou, salvou em PDF, acabou. Aí a gente tem o último, que esse formulário aqui é caso aqueles que desejam entrar com recurso. É muito importante porque a gente às vezes acha que o recurso é só assim, eu quero entrar com recurso porque não concordei. Ponto. Eu já fui avaliadora de processos de editais, eu já peguei recurso assim. Obviamente, esse recurso vai ser indeferido, porque isso não é um recurso. O que é um recurso? O recurso é quando você vem oficialmente à comissão de seleção solicitar a revisão do resultado por alguma questão, né?
Aí aqui ainda fala, ó, você está solicitando recurso pela seleção ou pela habilitação? Você vai colocar qual das fases. Pelos motivos abaixo. Então, quais? Eu, Isabelle, participante do edital número tal, no município tal, venho por meio deste justificar a solicitação de revisão do resultado devido a tais pontos. E vai elencar, tá bom? Mesma situação. Datou, assinou, salvou em PDF, encaminhou no e-mail que a gente já viu também, tá bom? E assim, não tem segredo. Preencheu todos esses formulários, montou o portfólio. Gente, encaminhou a inscrição, finalizou, sua inscrição está feita. Aí, uma coisa importante. Voltando aqui para o nosso slide, nós finalizamos essa parte dos anexos, tá? Então, assim, alguém tem alguma dúvida relacionada aos anexos? Vamos continuar, então. O que eu sempre falo, ontem, inclusive, eu falei, passei sobre esse ponto também, para todos os agentes culturais. A Política Nacional de Blanc, ela traz para a gente a importância de trabalharmos a acessibilidade e a necessidade da gente trabalhar a acessibilidade dentro das políticas públicas culturais e da produção artística cultural, né? Então, o que se traz? A Lei Política Nacional de Blanc, ela atua em conjunto com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Isso significa que os projetos eles precisam conter medidas de acessibilidade física, atitudinal e comunicacional. Medidas de acessibilidade física, né, no caso, é pensar como que é acessível, como que é inclusivo no aspecto arquitetônico, né, para as pessoas que têm dificuldade, se têm mobilidade reduzida, são pessoas idosas, se esses locais que vão ser realizadas essas atividades, eles atendem essa forma de acessibilidade física, né? Se tem elevador, se tem rampa de acesso, se tem corrimão, se o banheiro está disponibilizado para uso para as pessoas com deficiência, tá? Se a circulação não vai impedir, não é uma barreira física, né? Dessas pessoas circularem nos espaços. Então, isso é uma forma de acessibilidade. Ah, mas eu tenho que atender as 3? O ideal é que sim. Mas caso não, minimamente uma delas você tem que atender, tá bom? No aspecto comunicacional, é pensar esses recursos de acessibilidade comunicacional, né? De como as pessoas que têm deficiência ou intelectual, ou auditiva, ou visual, podem acessar os conteúdos dos produtos que vão ser gerados ou das ações que vão ser realizadas por vocês, tá bom? Ou que já são, no caso, né? Porque levando em consideração que nós estamos falando uma modalidade de premiação. Então, a ação que vocês fazem, a premiação é o que já foi realizado, né? A trajetória desse espaço, dessa iniciativa, desse ponto e pontões de cultura, né? Isso já foi identificado por vocês? Não. Então, vocês precisam começar a pensar nisso, tá? E aí, assim, eu dei o exemplo da literatura. Ontem eu também usei esse exemplo. Eu sou escritor, mas, nossa, como é que eu vou... Gente, o exemplo do livro, por exemplo. A gente tem opções de livro em braille. Nós temos opção de audiobook, né? Então, assim, é pensar essas possibilidades de acessibilidade comunicacional, de fato, dessa ação ou desse produto artístico-cultural, tá? E atitudinal também não tem muito segredo. Atitudinal é a contratação de colaboradores que são capacitados para atendimento de visitantes ou usuários com diferentes deficiências, né, para o desenvolvimento dessa ação. Ou você, por exemplo, contrata um intérprete de Libras, ou eu tenho uma pessoa com deficiência que faz parte da minha própria equipe de gestão, né, do ponto e do pontão de cultura. Tudo isso você já vai colocar, tá bom? É um aspecto atitudinal, é uma atitude direta de poder trabalhar a questão inclusiva dentro da cultura, tá bem? E aí, muito importante também para todo mundo, tá? Para todo mundo que quer participar desse edital em específico. É obrigatória a menção do Ministério da Cultura e da Política Nacional Cultura Viva em todos os produtos que venham a ser gerados para a divulgação desse recurso. Fui selecionado, vou fazer tal ação e vou fomentar ele através do recurso disponibilizado, tem que ter obrigatoriamente, tá? E aí, o que acontece? Vocês devem, claro, dentro da Política Nacional Cultura Viva, tem alguém com o microfone ligado? Obrigada.
vocês têm que privilegiar o uso dessas ações, de maneira geral, sempre em formatos abertos, gratuitos e livres à população, tá bom? Isso é muito importante. As divulgações. Lembra que eu falei que é obrigatório? Ah, mas quais são as opções? Eu sempre trago aqui, ó, usos indevidos. O que é indevido? É quando você tem a logo oficial da Política Nacional Aldir Blanc, da Prefeitura Municipal de Aquirás, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Aí você mexe nessa logo. Em identidade visual, a gente não altera, gente, tá? Ela é oficial. Então, o uso indevido dela, quando você rotaciona, quando você distorce, quando você altera a cor, quando você aplica como marca d'água, quando você reposiciona elementos, quando você aplica uma moldura, quando você coloca um traçado, quando você altera a tipologia que a gente fala é a letra, né? Quando você aplica fundo. Então, isso é uso indevido. Não façam isso, que vai estar irregular, tá bem? O uso correto é simples, é utilizar o que está sendo fornecido para vocês. A original da PNAB é esta, tá? No site do Ministério da Cultura, vocês têm todo esse manual completo, várias opções. Todas essas opções estão disponíveis para download. A gente tem a paleta de cores que pode ser utilizada. Nós temos versões monocromáticas coloridas em preto e branco. Tá bom? Oi, pois não? Tudo bom? Pode falar. Eu estou aqui com o produtor cultural, o Carlos Mariano, responsável pela Apremace, que é uma instituição aqui do município. Uhum. Ele está com dificuldade de acessar. E aí está participando aqui comigo e ele quer fazer uma pergunta, tá bom? Vou passar a palavra a ele. Claro, fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Isabelle. Oi, Carlos, bom dia. Eu não entrei antes porque eu estou com problema na minha conexão. Até no celular, no computador, estou com probleminha, mas queria ter iniciado desde o começo. Mas ontem você deu um show de apresentação, que eu acho que é quase a mesma coisa de hoje, certo? Aí eu vim aqui no secretário, e aí o secretário pediu a permissão a ele para fazer uma indagação com relação da marca. Essas logomarcas, certo? Vocês, através da Secretaria de Cultura, vocês vão estar disponibilizando ela vitorizada, porque aí evita qualquer modificação, ou mesmo quando a gente for colocar nos nossos produtos. Sim. Vai ser disponibilizada a Secretaria de Cultura, porque quando você tira do site também, já vem com identificação já. Então, seria mais prudente se fosse mandado todas vitorizadas já. Formato PDF. Não, tranquilo. Ô, Gilvan, eu acho que seria importante. Eu vou fazer aqui para a gente achar, mas se a secretaria puder disponibilizar no site, acho que seria bacana, tá? Mas assim, só para a gente. Vamos fazer um bem bolado aqui, Carlos, que é super tranquilo. Ó, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Vocês estão vendo a minha tela. Se vocês colocarem aqui, ó, Mink PNAB no Google, ele vai te jogar para esse link aqui. Esse link. Não, peraí. Vamos colocar só colocar só Mink aqui no Google. Beleza. Tá aqui, Ministério da Cultura. Entrei no site do Ministério da Cultura. Aí tá aqui, ó, o portal do Ministério da Cultura, certo? Quando você abaixa, aqui já aparece PNAB, vocês estão vendo? Vocês clicam nela. PNAB. Aqui, tudo que vocês precisarem, gente. Tudo, absolutamente tudo vai estar aqui. Aí, o que vocês fazem? Materiais de orientação. E aqui vocês vão ter identidade visual. Vocês estão vendo? Ó? Sim. Clicou aqui, Carlos. Todas elas estão aqui para vocês baixarem, ó. Vamos abrir a preferencial, que é o que eles pedem para utilizar. Veio aqui, salvou, quer ver, ó? Guardar imagem ou salvar como. Quando você salva, ela já vai te jogar em PNG, tá vendo? Então, assim, o que for da PNAB, nesse site você acha... E aí tem todas as outras, mesma coisa, identidade visual. Aí, o meu fundo é monocromático. Escuro. Claro. Tá aqui. Tá? Aí, o do município de Aquirás, assim, eu pedi para o Gilvan colocar, mas aqui na prefeitura, o que a gente pode fazer? Se você clicar, nós estamos no site da prefeitura de Aquirás, e clicar com o direito aqui, ó, clica com o botão direito, guardar imagem como, mesma coisa, ela já vai te jogar e salvar o PNG.
Isso daqui é oficial do município de Aquirás, tá? Do Cultura Viva, mesma situação. Se a gente colocar aqui no Mink, ó, vamos lá de novo. Mink. Deixa eu só achar aqui aonde que... Aqui, ó, Cultura Viva. Tá na mesma aba da PNAB, Cultura Viva. Clicou, vai te jogar no portal da Cultura Viva. Mesma situação, ó. Comissão de certificação. Deixa eu só achar aqui onde é que tá a marca. Peraí. Cartilhas de orientação. A produção vai ter que modificar. Isabelle. Mesma coisa. Aí você já vai baixar, tá vendo? Não tem Isabelle, Giovana. Pode falar. Ele está questionando, porque quando baixa direto do site, tem a questão da qualidade. Mas não vai, o que não pode deixar é de conter as logomarcas, não é isso? Isso. Mas essa qualidade que baixa no site, como são fontes oficiais, elas estão em boa qualidade, não tem problema não, viu? Perfeito. Tá bom? Da Cultura Viva é a mesma coisa, tá, gente? Então, em relação a isso, é tranquilo. Aí, ó, tanto que a gente até traz aqui, Carlos e Gilvan, essas opções, ó, o Ministério da Cultura ou da Cultura Viva são esses daqui, que ontem a gente só passou rápido, porque não era o objeto de estudo nosso, né? Mas essas são as versões autorizadas para uso. Então, tem as monocromáticas preto e branco, tem a oficial colorida, né? Tem as outras coloridas monocromáticas. Então, fica a cargo daquilo que vocês vão montar, tá bom? E a prestação de contas, gente, muito importante. Lembra que eu falei que a gente tem um decreto de fomento à cultura instituído em 2023? Ele permite que não se estabeleça obrigações futuras para quem é a modalidade de premiação. Isso significa que não há necessidade nem de contrapartida e nem de prestação de contas. Quem presta conta, na verdade, é o município com a União, tá? Mas no caso dessa modalidade, os agentes culturais não precisam encaminhar um relatório de objeto de execução, né? Igual nós vimos ontem nas outras duas modalidades, que é obrigatório, nessa situação não é. E aí, as mesmas dicas que eu deixei ontem, gente, eu gostaria de compartilhar para vocês que estão nos assistindo, para vocês que estão aqui no grupo, né, que não participaram ontem, mas que são questões básicas. Se atentar aos prazos e às documentações exigidas, porque edital prevê cronograma e depois esse cronograma realmente não é aceito, então se preocupar e se atentar a isso também, se as documentações encaminhadas estão certas. Como eu falei, onde é para subir documento pessoal, suba documento pessoal. Onde quer o comprovante de atuação, comprovante de atuação. Uma dica, né? Se o seu PDF, no caso, ficar muito grande do seu portfólio e der algum problema de tamanho na plataforma, você pode entrar no I Love PDF, que é esse site aqui, ó. I Love PDF. É esse daqui com coraçãozinho, ó. Aí vocês vão vir aqui, ó, comprimir PDF. Vocês vão selecionar o seu arquivo, claro, comprimir, ele vai jogar um tamanho menor para que vocês possam não ter esse problema de tamanho, no caso, tá? Então, podem utilizar ele também. Quando você encaminhar um comprovante de residência ou do CPF da pessoa proponente sem constituição jurídica, ou da entidade, encaminhe sempre as duas opções, gente. Eu falei isso ontem, do período que é cobrado em edital ou do atual. Eu não tenho nenhuma conta relacionada. Eu não consigo mandar uma conta de luz de 2 anos atrás no atual. Então, não tem a declaração que a gente até abriu para ver? Então, a gente vai preencher essa declaração e encaminhar, tá bom? O documento sempre em nome do proponente, nunca em nome de terceiros, tá? Eu, Isabelle, sou a proponente, então toda a documentação precisa ser no meu nome. A entidade tal é a proponente. Toda a documentação precisa ser no nome da entidade. Não adianta eu ser proponente e mandar um comprovante de residência, por exemplo, no nome da minha mãe. Não vai funcionar, tá? Mesma situação da base cadastral. Não é uma constituição jurídica que está se inscrevendo, ou seja, não é uma entidade com CNPJ. Então, quando for emitir as certidões negativas, por exemplo, sempre emita no CNPJ. Mas a minha inscrição é por representação sem constituição jurídica, é um CPF representando. Então, a mesma situação. Tudo que for emitir de necessário, emita no CPF do proponente, tá? Não misture, não faça uma inscrição,
por exemplo, como uma entidade de CNPJ, mas puxe a CND no CPF do representante legal, porque isso não vai ser validado, tá bom? E é isso, quanto mais informações o avaliador tiver sobre a sua entidade, sobre o seu projeto, sobre quem é você, sobre a sua atuação, a sua trajetória, porque isso, a premiação vai premiar a trajetória desse ponto de cultura, mais fácil vai ser a compreensão. Então, melhor o seu desempenho, melhor a sua nota e vai para você ser aprovado. Então, capricha nisso também, tá bom? E é isso, o edital que nós conversamos hoje foi sobre os pontos e pontões de cultura. Então, montem as coisas com tempo, não deixem para a última hora, né? Às vezes as coisas se tornam urgentes porque a gente realmente não faz no tempo certo. A gente entende que a correria está demais, nós vivemos tempos líquidos, por assim dizer, né? Mas tentem se organizar na medida do possível, se ajudem, né? Lembrem-se que esse processo da Política Nacional Aldir Blanc, ela foi uma conquista da classe artística brasileira, então ela foi um processo que foi conquistada coletivamente, então, assim, sempre que possível, se ajudem, tirem suas dúvidas, né, contem com a gente, a Marc está à disposição para poder colaborar com vocês, e também, com certeza, a Secretaria Municipal de Cultura de Aquirás, que já dispôs desse espaço que a gente teve aqui hoje, né, que é de muita valia. Eu espero que tenha sido valioso para vocês e desejo boa sorte, que vocês possam aí participar cada vez mais. É um trabalhinho de formiguinha que a gente fala, trabalhar a pauta das políticas públicas culturais no Brasil é muito recente, então, né, a gente vem caminhando, tem Lei Rouanet, mais Cultura Viva nas Escolas, Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo, agora Política Nacional Aldir Blanc, a própria Política Nacional Cultura Viva. Então, trabalhinho de formiguinha que cada vez mais a gente vai trabalhando e cada vez mais pessoas vão entendendo como que é participar desses processos de digitalização da cultura nos municípios, tá bom? Mas é isso, eu estou à disposição, se vocês tiverem aí alguma dúvida, alguma questão, o espaço está aberto. Essa daqui, gente, é a lei, tá? A Lei Cultura Viva aqui, ó. Depois, se vocês quiserem pesquisar, é número 13018. Muito importante vocês saberem também, para poder responderem até aquelas perguntas, né, que a gente passou. E é isso. Eu estou vendo que o secretário José Eloy está aqui. Queria agradecer, viu, José? Parabenizar a administração por esse espaço, de tornar, eu falei isso no início, né, que o Gilvan estava presente, mas de acessibilizar a informação de uma maneira facilitada, não só aos agentes culturais, mas à população de Aquirás, esse município lindo que eu não conheço pessoalmente, mas eu já fiquei assim, nossa, preciso ir. Mas é importante mesmo entender a cultura como um processo de desenvolvimento territorial local de vocês e também de um direito humano a ser assegurado, né? Então, parabenizar mesmo essa iniciativa e que esse possa ser o começo de muitas outras iniciativas aí para o setor cultural. Bom dia, Isabel, tudo bem? Queria lhe agradecer, tá certo, pela suas brilhantes colocações, pela exposição, né, dessa oficina. Não tive ontem presente, até porque hoje a gente teria outro encontro, e eu ia ter essa oportunidade de falar, tá bom? Agradecer bastante seu empenho, toda a clareza na exposição, né, de todos os editais, tá bom? E, de qualquer forma, eu acho que o espaço agora é de alguns questionamentos, né? Então, quem, por favor, estiver aí com alguma dúvida, com alguma necessidade de algum esclarecimento, fiquem à vontade. Mais uma vez, obrigado, Isabela. E estamos aqui lhe aguardando, viu? Pode aguardar, porque eu vou com certeza, viu? Tá certo, estaremos aqui, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, José. Gente, bom, o espaço agora é esse. Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada aos anexos, ao próprio edital em si, à estrutura, né, da Política Nacional Cultura Viva, eu estou à disposição. Mas reforço para aqueles que não conseguiram entrar aqui na sala que esse material será disponibilizado, então vocês podem consultá-lo depois, quantas vezes forem necessário, tá bom? E reforçar também que, conforme é previsto nos editais, nós temos os canais de atendimento, tanto por e-mail, tanto por telefone. Então, caso ainda não tenham sido cessadas as dúvidas de vocês
nesses espaços, tanto de ontem quanto de hoje, a gente está à disposição para poder esclarecer e auxiliar vocês nas dúvidas futuras. Gilvan tem mais alguma pergunta? Kelberto, André, Nilde, o Everton? Não, por mim já foi, todas as dúvidas já foram esclarecidas, Isabelle. Então tá bom, gente. Eu acredito então que nosso espaço por hora pode ser encerrado. O Jackson e a Aline, eles estão aqui na sala. Não sei se eles querem fazer alguma palavra, dar alguma palavrinha final. Porque acredito que eu já tenha feito esse encerramento, né, também. Mas é isso, agradecer a oportunidade. É um prazer estar aqui colaborando com vocês e com a cultura do município de Aquirás. É isso, gente. Muito obrigado. Eu vou encerrar aqui a chamada, então, tá? E boa sorte. Espero que vocês consigam. Posso mandar um beijo para vocês ouvirem, Isabelle? E... Tá ligado, não, né? Tava ligado. Tchau, gente. Até a próxima, viu? Muito obrigada.